E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises, onde a gente pega esses relatos históricos gigantescos e deixa tudo bem claro e fácil de entender. Hoje temos uma narrativa simplesmente épica pela frente. Nós vamos mergulhar de cabeça nos eventos dramáticos da fuga dos israelitas do Egito, cobrindo ali os capítulos 13 a 18 do livro de Êxodo. O nosso foco principal é entender como uma nação inteira passou de uma submissão total para dar seus primeiros passos como um povo livre. E olha, eles vão enfrentar milagres absurdos, crises gigantescas e até o nascimento de uma nova estrutura de sociedade. É muita história boa e super densa, então bora direto aos detalhes. Para a gente captar o peso real do que está acontecendo aqui, precisamos mergulhar no cenário. Imagina só, passar a vida inteira sob o peso da escravidão, sem liberdade nenhuma, sem esperança, zero perspectiva de futuro, e aí do nada acordar e descobrir que acabou. Tudo mudou. Os textos descrevem que o Egito estava num silêncio absoluto depois da última praga. As casas egípcias choravam suas perdas, enquanto os israelitas estavam lá, se preparando às pressas para sair. É aquela realidade súbita, quase esmagadora, da libertação que finalmente chegou depois de séculos de sofrimento e cativo. Então vamos lá, parte 1, a fuga do Egito. A nossa jornada começa. E não era só um grupinho se mudando, não. Estamos falando de milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, todos marchando rumo ao desconhecido, separando os primogênitos como uma memória permanente dessa salvação. Mas como guiar uma multidão desse tamanho? Bom, a resposta é de cair o queixo. De dia, uma gigantesca coluna de nuvem ia na frente, mostrando o caminho. E de noite, uma coluna de fogo rasgava o céu e iluminava toda a escuridão. Era uma manifestação física impressionante, um conforto visível e constante, provando o tempo todo que eles definitivamente não estavam abandonados à própria sorte naquele deserto. Parte 2. O milagre do Mar Vermelho. Só que a tranquilidade dura pouco. Enquanto os israelitas avançavam, o faraó meio de cai em si e se arrepende amargamente de ter deixado a sua maior força de trabalho escapar. O que ele faz? Manda todo o seu poderoso exército atrás deles. E de repente a multidão se vê numa armadilha que parece impossível de escapar. Na frente deles, uma massa colossal de água bloqueando qualquer passo diante. Atrás, a aproximação letal dos carros de guerra e cavalaria do Egito. Literalmente, o beco sem saída geográfico perfeito. E é muito fascinante analisar a reação psicológica dessa galera. O pânico bate na hora, né? O medo é tão grande, mas tão grande, que eles começam a gritar com Moisés. As palavras são duríssimas, eles chegam a implorar para voltar ao passado. É um instinto humano muito louco. De cara com a morte, aquela liberdade recém-conquistada perde todo o sentido e rola um desejo quase automático e impulsionado pelo medo de voltar para a falsa segurança da escravidão. Mas o ponto de virada aqui é o contraste absurdo entre o desespero total do povo e a postura inabalável do líder. Em vez de entrar na onda de pânico da galera, Moisés mantém a calma. Ele tem uma fé cega na instrução divina e manda um "não tenham medo". Ele garante ali mesmo que uma força superior lutaria por eles. Imagina como isso mudou o clima daquele momento aterrorizante. O que acontece em seguida é sem dúvida um dos momentos mais épicos dessa história toda. A instrução divina é para que Moisés levante o cajado, aí durante a noite um vento muito forte começa a soprar. As águas literalmente se dividem ao meio, abrindo um caminho de terra completamente seca no meio do mar. Imagina o impacto sensorial dessa cena. O povo atravessando aquele chão seco, num silêncio misturado com pavor e fascínio, caminhando entre paredes gigantes de água, e quando o exército egípcio tenta ir atrás em perseguição, as águas simplesmente despencam, engolindo os carros e os cavalos num instante. Fim de jogo para eles. Na manhã seguinte, já do outro lado do mar, a ficha cai. A escravidão tinha, de fato, ficado no passado para sempre. A consequência imediata dessa travessia milagrosa, uma explosão catártica de alegria. Moisés canta louvores pela vitória contra o faraó, Miriam puxa um tamborim e as mulheres começam a dançar livremente no deserto. Foi um momento em que a libertação não foi só compreendida, mas celebrada com muita música, dança e um alívio absoluto. Chegamos à parte 3, a sobrevivência no deserto. Mas, como a gente sabe, a realidade do deserto é cruel e a euforia passa rapidinho. A sede profunda logo apaga aquela festa toda e leva o grupo de volta à estaca zero das reclamações. O relato diz que, depois de andar 3 dias debaixo de um calor intenso, eles finalmente acham água. Ufa, né? Só que não. A água era amarga demais, impossível de beber. E lá vem mais murmuração. A solução aqui vem de forma milagrosa. Mostra um pedaço de madeira para Moisés, ele joga na água e o negócio amargo fica docinho e potável. Logo em seguida, eles ganham uma folga e chegam em Elim,
que era um oásis verde com fontes de água e palmeiras, perfeito para dar aquela respirada. O problema é que os dias vão passando e a comida começa a sumir. O pânico volta com tudo e o medo de morrer de fome ameaça rachar a união do acampamento. E o texto documenta que a solução para isso vem em 2 etapas. Primeiro, um bando gigante de codornizes cobre o acampamento à noite, garantindo carne. Depois, de manhã, aparece um negócio misterioso no chão. Eles até chamam de maná, que de forma bem literal significa o que é isso, porque ninguém ali fazia a menor ideia do que estava comendo. Era um pãozinho fino e branco que caía do céu toda manhã. E o detalhe de ouro apontado no texto: a porção era exata para apenas um dia. Por quê? Porque a ideia era ensinar esses ex-escravos uma lição vital de confiança. Eles tinham que aprender a confiar no suprimento diário, um dia de cada vez. E quase como um relógio, a água acaba de novo mais à frente. Mais uma crise pesada. A dúvida humana bate mais forte do que nunca. E o pessoal começa a questionar se estavam mesmo sendo protegidos ou se foi tudo um grande erro. A resposta para essa crise é tão dramática quanto a anterior. Moisés recebe a instrução para bater numa rocha, uma pedra completamente seca, usando o cajado. Ele vai lá e, contrariando toda e qualquer lógica, bem na frente daquela galera cética, uma correnteza de água fresca simplesmente jorra de dentro daquela pedra impenetrável. Surreal, não é? Parte 4. A primeira batalha. Olha, até esse momento, os perigos ou vinham da natureza ou do antigo capataz egípcio. Mas agora, os relatos trazem um perigo inédito para eles: guerra física. Os amalequitas lançam um ataque surpresa, totalmente não provocado contra os israelitas. E a dinâmica dessa batalha é simplesmente fascinante, porque ela rola em 2 frentes diferentes. No nível do chão, ali na poeira, temos Josué liderando os homens num combate brutal, corpo a corpo. Enquanto isso, lá em cima, no topo do monte, temos a liderança espiritual trabalhando. Moisés, de pé, segurando o cajado erguido. Isso mostra de um jeito muito genial a ligação direta entre a resistência física do líder e o resultado da luta lá embaixo. A regra era clara e imediata. Enquanto as mãos de Moisés estivessem para cima, Israel avançava. Mas quando os braços dele pesavam de cansaço e baixavam, os inimigos começavam a ganhar vantagem. Qual foi a grande sacada dessa passagem? A vitória só vem porque Arão e Hur percebem a situação, vão lá e sustentam fisicamente os braços de Moisés até o sol se pôr. É a prova definitiva de que vitórias cruciais exigem trabalho em equipe. Nenhum esforço individual vence guerras. E isso nos leva à parte 5, o peso da liderança. Agora o foco muda um pouco. Saímos do campo de batalha e vamos olhar para as dores de crescimento dessa nova nação. A coisa esquenta quando Jetro, que é o sogro de Moisés, chega no acampamento. Ele escuta todas essas histórias épicas, mas começa a observar o dia a dia do genro. E ele percebe um gargalo administrativo bizarro. Moisés estava tentando atuar como juiz e solucionar absolutamente todo e qualquer problema do povo, de manhã até à noite sozinho. Pensa bem, lidar com as disputas de milhões de pessoas sem ajuda. Era a definição de um sistema fadado ao colapso. Vendo esse desastre iminente, Jetro solta um conselho de liderança incrivelmente atemporal. Ele vira para Moisés e manda real: você não precisa carregar tudo sozinho. O texto evidencia os perigos reais daquele esgotamento total, o famoso burnout. Se Moisés continuasse assim, ele não só ia destruir a própria saúde, mas ia travar e prejudicar a vida de toda aquela comunidade que dependia dele para funcionar de verdade. O que o Jetro faz é entregar uma estratégia claríssima de delegação pragmática. Passo 1, reconhecer que o peso está grande demais. Passo 2, escolher líderes capazes e éticos no meio da multidão. E passo 3, repassar a eles partes consideráveis das responsabilidades diárias. E olha, o resultado desse conselho foi estrutural e revolucionário. Aquilo pegou um aglomerado caótico de ex-escravos e transformou numa sociedade muito mais organizada, hierarquizada e apta a cuidar do seu próprio povo de forma eficiente. Se pararmos para revisar essa linha do tempo agora, é impressionante ver a densidade de tudo o que rolou em tão pouco tempo. São 400 anos de escravidão deixados para trás em poucos meses intensos. Temos a noite da fuga, o choque do Mar Vermelho, os dias lidando com água amarga, as semanas lidando com maná e a Primeira Guerra, até chegar à organização dessa nova sociedade no deserto. A gente consegue acompanhar a quebra total de uma mentalidade de submissão absoluta para o nascimento de uma nação organizada. E tudo isso apontava para um destino que já aparece no horizonte geográfico deles, o Monte Sinai. E aí fica aquela pergunta provocativa no ar. Com essa nação agora formada no deserto, fisicamente livre e estruturada, qual vai ser o impacto quando eles finalmente chegarem no Sinai para ouvir a voz divina e presenciarem a aliança e os mandamentos?
Esse é o pontapé inicial de um novo capítulo formidável na história. Vamos ficando por aqui na nossa análise de hoje e que essa nossa jornada tenha trazido novas formas de enxergar a riqueza gigantesca por trás desses relatos históricos. Até mais!